Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e eu garanto para vocês que essa aula vai estar lotada de conteúdo novo. Primeiramente, a gente vai começar a desenhar os pisos aqui. Reparem que aqui embaixo eu estou para saber aonde que é a área de grama, onde é a área permeável, impermeável. Eu tenho que estar ou em linha oculta, sombreado ou cores consistentes. Se eu tiver em realista ou textura, eu não consigo pegar essa diferença. Ó, tá vendo? Aí eu não consigo verificar. Se eu troco isso daqui para cores consistentes, eu consigo verificar que esse espaço é uma área verde. Como que eu faço agora para desenhar? Eu posso vir aqui em arquitetura piso e aqui dentro procurar o material que eu criei, no caso, que foi o piso grama, vir simplesmente do lado superior aqui direito, pegar a ferramenta retângulo e desenhar ela. Só que eu tinha comentado com vocês que eu tenho um jeito um pouco mais fácil da gente estar fazendo isso. Como eu já tenho os pisos aqui do lado, em vez de eu ter que ficar lá, arquitetura, piso toda hora, eu clico no piso que eu quero, no caso do grama, dou um botão direito, criar similar, ou simplesmente eu dou um CS. E aí eu venho aqui em cima na minha barra de desenho e clico na ferramenta retângulo. E aí eu faço o desenho nas áreas todas que eu quero, ó. Seleciono, sempre lembrando que os contornos têm que ser fechados, ó. Aqui a mesma coisa. Aqui embaixo eu tenho outra área verde, ó. Já faço todos de uma vez. E agora, repara que esse outro pedaço aqui de área verde onde eu estou passando o mouse, ela não é um retângulo perfeito. Então eu tenho duas formas de realizar isso, né? Eu venho na ferramenta linha e desenho a linha que eu quero aqui, faço o contorno dela, ou eu posso simplesmente vir aqui, deletar e usar essa ferramenta aqui que chama selecionar linha. Clico nela e aí quando eu seleciono, ela faz o contorno pra gente aqui, ó. Aqui, aqui, e aí eu não preciso ficar desenhando manual. O importante que você observe aqui é que ela vai dar um erro. E eu vou até mostrar esse erro para vocês se eu fechar desse jeito aqui, ó. Se eu vier aqui no tique verde e clicar, ela dá um erro aqui, ó. As linhas não podem efetuar a intersecção. Por que que elas não podem efetuar essa intersecção? Aí você tem que reparar aqui com atenção que ela coloca num formato laranja para você. Ou você clica aqui em exibir para verificar aonde está esse tratamento do erro. Vou fechar aqui, ó, e vou falar que eu quero continuar. E olha onde está o erro. Essa linha, ela passou um pouco. E eu tenho que ter um polígono inteirinho fechado. Então eu venho aqui nesse pedaço, ó. Eu venho, arrasto ela até aqui. Vamos ver se ela pega. Pegou. Mesmo assim, ela não fechou inteiro, ó. Se ela não fechou, é porque sem querer, na hora de eu selecionar a linha, ela deve ter pego duplicado. Então eu clico aqui e deleto. Ó, vou clicar de novo, vou deletar. Pronto, agora foi. Então, eu tomo um pouco de cuidado no selecionar a linha, que às vezes ele começa a dar esse erro, ele duplica uma linha em cima da outra e o Revit dá esse probleminha aqui, tá bom? Aí, como solução, eu acho mais tranquilo a gente pegar a linha e desenhar mesmo, tá? Vamos dar uma olhada que eu já fiz todas as partes que seriam áreas verdes. Aqui eu vou tique verde aqui e tá tudo feito. Agora eu vou o mesmo processo. Essa outra área aqui eu vou colocar como área molhada, aqui também, e eu vou colocar aqui como área de fora. Então, área molhada, eu quero esse daqui, vou dar um CS de criar similar, vou selecionar o nosso retângulo, vou colocá-lo aqui, ó. Pronto, selecionei esse pedaço. Agora, se eu quero colocar mais algum ponto de área molhada, eu vou colocar aqui também, nesse espaço aqui. Vou pegar do portão até o final aqui. E agora eu vou fazer a outra parte, que é todo o contorno do térreo, que é o cimento, que é essa parte aqui, ó, piso, área externa do condomínio. Basta eu selecionar ele aqui, dar um criar similar, ou simplesmente eu vou em arquitetura, piso e desenho. Eu posso ir vir aqui e clicar no selecionar linha, mas como eu falei com vocês, ele costuma dar um pouco de erro. Eu prefiro desenhar manual. E aí eu vou desenhando de forma a fechar um ciclo, ó. Tá vendo? Eu tô fechando o piso no outro. Você pode colocar de centro a centro, você pode fechar. Depois você edita ele, ó. Eu vou fechar aqui esse pedaço todo. Aqui, essa parte de baixo, ó. Repara, pessoal, que eu fechei todo o contorno dele. Agora, eu fiz uma coisa proposital para mostrar para você. Olha que interessante. Eu vou clicar aqui no tique verde, que é concluir o modo de edição, e repara que o meu piso passou por cima da piscina. E eu não quero que ele passe. Eu quero que a piscina seja vazada para depois eu criar o piso da piscina. Como que eu faço isso? Ó, não adianta eu clicar e desenhar um outro piso aqui. Eu vou clicar no meu piso e vou editar o limite dele.
tá? Uma outra coisa também importante é que às vezes você vai tentar clicar no seu piso e você não vai conseguir, porque ele está travado, ele está pinado, tá? Então, reparem aqui embaixo, ó, nessa ferramenta, eu vou travar ele. Tá vendo onde eu tô com o mouse aqui? Selecionar elementos por face. Se eu não tiver conseguindo clicar nele, é porque isso está selecionado. Ó, não consigo. Então, o que que eu faço? Tiro essa seleção, clico nele aqui, aí eu vou editar o limite, vai ficar as linhas rosa, e eu coloco um retângulo aqui dentro, ó. Porque aqui eu quero outro piso. Eu quero isso aqui vazado. E dou o tique verde. Então, se você olhar no nosso 3D aqui, ó, nosso projeto tá saindo. Tá vendo? Ó, já tô com piso aqui, tô com vazado da piscina, tô com esses dois. E aqui tá faltando no pavimento térreo essa nossa área aqui de dentro da piscina, tá? E aí dá para usar o mesmo material aqui? Dá. Porque aqui é a parte de fora ainda, não tem por que eu colocar um piso especial ainda, porque eu não tenho apartamento aqui. Então eu vou dar um CS no mesmo tipo de piso e vou fazer todo o contorno dele aqui, ó. Agora eu pego o contorno de fora a fora, ó. Venho para cá, termino aqui. Lembra que eu tenho que fechar ele sempre fechadinho aqui. Pronto, pessoal. Aqui, ó, no 3D, eu tô com essa parte de baixo também pronta e linda aqui. Agora a gente vai colocar os pisos do primeiro pavimento. Lembra também que nós comentamos que toda vez que eu for fazer o piso do primeiro pavimento, eu tenho que fazer o mesmo processo. Eu entro em primeiro pavimento aqui, e agora aqui dentro eu vou desenhar aonde se refere ao primeiro pavimento. Então aqui, o que que eu tenho de opção? Primeiro, eu não estou com as opções do meu piso aqui. Eu posso ir lá no pavimento térreo, dar um Ctrl C, Ctrl V, ou eu venho arquitetura, piso, seleciono aqui a minha ferramenta e aí eu começo agora a desenhar. Repara comigo que eu tenho, depois dessa parte da caixa da escada, eu faço com vocês, tá bom? Vai ser uma aula só com isso. Vamos fazer aqui a nossa área molhada. Então eu venho aqui, seleciono área interna molhada, pego a ferramenta do retângulo e vou desenhar aqui a nossa área molhada, ó. Aqui, beleza? Posso até fechar ela aqui, ó, não tem problema. Tenho mais alguma área molhada? Posso colocar aqui na varanda, aqui, né? Nessa parte de fora aqui também, ó. E agora, concluir. Agora vamos fazer as nossas áreas secas. Arquitetura, piso, mesma coisa. Seleciono o retângulo. Eu tenho aqui, ó, área interna seca. Eu tenho esse pedaço aqui. Ó, o retângulo já não dá. Posso pegar a ferramenta da linha. Depois a gente faz alguns ajustes se precisar. A mesma coisa aqui, ó, nesse outro dormitório. E nessa área aqui, ó, mesmo com a cozinha, eu posso fazer o da cozinha daquele jeito, mas o outro eu posso deixar daqui para cá, ó. Aqui. Prontinho, ó. Mesma coisa. E posso também deixar, dar um CS aqui e desenhar novamente aqui, ó, nessa parte onde eu vou fazer a cozinha, deixá-la como área molhada. Só para a gente treinar bem mesmo todo esse pedaço. Se eu olhar aqui no 3D, eu tenho já um pouco de material aqui bem definido, ó. Então agora, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem duas coisas, ó. A gente vai fazer aqui o piso da piscina. Como que eu faço esse piso da piscina? No pavimento térreo, eu vou fazer esse contorno da piscina aqui primeiro. Depois eu vou mudar de nível aqui do lado esquerdo, ó, tá vendo? Onde eu tenho o navegador de projetos. Vou no nosso fundo da piscina e lá eu vou desenhar. Mas antes a gente precisa criar esse material. E agora aqui eu vou dar duas ferramentas novas para vocês. Então eu peço para vocês pegar o material e anotar, porque agora vai ficar bem legal para vocês. Conhecimento novo. A primeira coisa que eu faço aqui é, vou desenhar o meu piso, eu venho em arquitetura piso, eu vou colocar o piso da área externa mesmo, vocês já vão entender o porquê, normal, clico ele aqui, ó, e faço o contorno. Eu posso contornar essa parte aqui, certo? E aí lembra que eu falei que eu não quero tudo, eu quero só o contorno. Então eu venho aqui novamente e abro um piso dentro do outro, ó, para ele criar pra gente aquilo que a gente está querendo. Esse espaço aqui que vocês estão vendo no contorninho aqui vai ser o que a gente vai colocar na nossa parede, tá? Pronto, ó. Criei esse piso.
Agora, para vocês entenderem que interessante, eu vou criar um material e vou usar um comando novo para cá. Eu vou vir aqui em gerenciar, anota aí no seu caderninho, gerenciar materiais. E vou criar um novo material. Eu venho aqui com o botão criar novo material, clico aqui, renomear, e vou escrever aqui lateral, piscina, underline, condomínio. Pronto. Agora, igual vocês já aprenderam, eu vou vir aqui do lado, vou buscar um material, vou escrever aqui piso, vocês podem testar outras opções aí. Vou vir aqui, por exemplo, em cerâmica e vou procurar um piso cerâmico. Por teste, eu vou tentar esse aqui, ó, losango 4 polegadas preto. Vou clicar aqui nas setinhas horizontais. Meu material foi carregado na lateral. Fecho ele aqui. Ele tá aqui, ó. Ele tem uma imagem de material, tá classificado como cerâmico. Quando eu venho em gráfico, eu coloco a opção utilizar aparência de renderização. Maravilhoso. Dou um OK aqui. Pronto. Nada aconteceu. Porque eu só criei o material em gerenciar materiais. Agora eu uso um comando que chama comando PT. PT de pintura, tá? Com esse comando PT, eu procuro o meu material, que é esse aqui, ó, lateral piscina, clico sobre ele. Pessoal, não é para dar concluído, ó. Bastante atenção para vocês não errarem. Clica nele e aí você vai clicando aonde você quer colocar. Tá aqui. Ó, se eu quero pintar aqui, eu clico e tudo onde eu for clicando, ele vai pintando. É como se fosse um comando de pintura mesmo. Pronto, ó. Tá? Então, de novo, ó, dou um PT, seleciono o material que eu acabei de fazer, clico nele e vou pintando. Pra gente, em quantitativo de material, isso não interfere, porque a pintura ela é feita em metros quadrados. Eu vou pegar essa área depois, e não me interessa depois qual é a espessura disso. Então é até uma vantagem, porque eu não preciso ficar inventando uma espessura de 1 centímetro quando eu relaciono esses materiais, tá bom? Dou um concluído aqui, vou colocar aqui só no modo para vocês verem realista, ó, esse mosaico tá aqui. E aí você vai trabalhando. Você pode, por exemplo, clicar nesse mosaico aqui, ó. Você vem aqui em gerenciar materiais, seleciona ele aqui, tá vendo? Quando você clica nessa imagem, olha que interessante, eu posso clicar nela, ela está no tamanho 20 por 20. Se eu quero uma imagem, um mosaico um pouco maior, eu posso clicar aqui, ó, descer aqui embaixo em dimensionamento e vou colocar ela, por exemplo, 60 por 60. Pronto. Se você destravar aqui no cadeadinho, você consegue fazer ela ficar retangular. Se você manter o cadeado selecionado, ela vai ficar proporcional no tamanho quadrado. Dou um concluído aqui, e aí agora eu tenho um tamanho um pouco maior aqui embaixo, tá bom? Até aí, tá tranquilo, certo? Vamos ver no 3D como que ficou. Ó, nosso mosaico. Agora, eu vou fazer aquilo que eu expliquei para vocês. Eu vou vir aqui em fundo da piscina, aqui do lado esquerdo, na nossa barra de propriedades, navegador do projeto, e vou desenhar o piso no fundo da nossa piscina. Então eu venho arquitetura, piso, observa comigo que eu estou usando piso de área externa, porque ele não tem nada de revestimento em cima, ele é 15 centímetros puro. Venho aqui, seleciono ele. Ó, pronto. Peguei a área que eu queria do meu piso, dou um tique verde, concluí ele, certo? Vou colocar aqui no modo sombreado para a gente poder ter uma noção e vou fazer o mesmo processo. Agora, eu vou ensinar você a fazer um processo um pouco diferente. Eu vou vir aqui, para você poder usar sua criatividade, eu vou entrar aqui no Google e vou escrever assim, pastilha piscina. Vou vir aqui em imagens e vou pegar uma pastilha. Por exemplo, eu vou salvar uma imagem em JPEG. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, vamos ver. Se eu clicar nela e clicar aqui, botão direito, salvar imagem como desktop. Lembre-se também uma coisa importante, meu aluno, você não pode deixar de salvar tudo na mesma pasta, senão quando você trocar de pasta, esses materiais vão se perdendo, tá bom? Vou salvar aqui como família e vou chamar isso aqui de textura piscina condomínio. Ele está como PNG. Agora eu volto aqui, venho novamente, ó, gerenciar materiais, o caminho que vocês estão acostumados, crio um novo material, botão direito renomeio, chamo isso aqui de textura, piscina, condomínio. Agora eu venho aqui aonde está a imagem e repara que eu não estou trazendo uma pronta, eu baixei ela da internet, eu clico nela e aí eu venho aqui e puxo essa imagem minha para cá. Pronto, tá aqui. Repara que a imagem veio, eu posso agora, pessoal, fazer duas coisas aqui. Eu posso clicar dentro dessa imagem, se eu não quero ela 30 por 30, eu posso vir aqui, ó, eu dou um clique aqui primeiro, porque senão ele vai mudar as coisas aqui, desço aqui em dimensionar e coloco ela 1 por 1, por exemplo, só para você ver ela maior. E aí você pode também, por exemplo, ir trocando as cores aqui, ó. Vou pôr um cinza claro. Coloca a imagem de renderização aqui do lado, dá um OK.
tá? Pronto, esse material já foi criado. Agora eu estou no nível fundo da piscina, eu vou dar um PT e vou buscar esse material que eu chamei, que é textura, aqui fundo da piscina, e clico nele aqui, e o meu material foi colocado. Agora eu dou um concluído, vou aqui no meu 3D, e o meu fundo está aqui. E vocês podem ir trocando ele, ó. Se você clicar aqui, por exemplo, não está travado. Aí peguei ele, ó, viu? Eu puxei com o mouse e arrastei. Você pode selecionar ele aqui, por exemplo, ou você vem aqui em gerenciar, não precisa nem selecionar, você vem aqui em gerenciar materiais, e você pode, por exemplo, aqui, ó, voltar ele pro preto. Aqui. E aí ele vai escurecendo. Você pode vir em gerenciar materiais aqui, por exemplo, e você pode colocar mais brilho nele, ó. Pode esmaecer ele um pouco aqui mais, tá vendo que ele tá ficando mais escuro um pouco? E aí você vai trabalhando, você pode alterar o tamanho dele. E aí essas propriedades é uma coisa que você vai treinando. Aqui, ó. Eu vou deixar, vou voltar ele pro tamanho que tava, 30 por 30, ó. Pronto, concluído, ok. E aí ele vai alterando automaticamente o que você precisa. Belezinha, pessoal? Eu espero que essa aula tenha clareado. Eu acho que tudo que eu tinha que explorar de piso nesse primeiro momento foi explorado. Aquele beijo, aquele abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.